Chegamos, meu povo! Quinta-feira o Gazeta Esportiva tá no ar, com gols, com polêmica, com festa e com muito mais. E hoje, vamos lá, ao meu lado, essa dupla... Tô com o apito ali, viu? Essa dupla que promete hoje. Você tinha que estar com o apito na redação. A redação já ferveu. Osmar Garrafa! Tô na área aqui, gente. A musiquinha do Osmar, Pachecão, põe aí. Que ele merece. Ontem lá no Souza tinha um cara que dançou a música do Osmar. Pô, eu assisto vocês dão até a musiquinha lá. Muito bem. E do meu lado direito e do seu lado esquerdo, Thiago Salazar. Salazar. Aê! Ó, Salazar, imponente, igual a sua voz. Boa noite. Gente, claro que nós vamos hoje ouvir também as análises do mestre Alberto Helena Júnior, direto lá de Biúna. Vai falar muito sobre esse jogo de ontem. E aí, mestre, gostou do jogo? São Paulo e Palmeiras, jogão, hein? Jogão, 3-1. O programa hoje tem tudo que você precisa saber sobre a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras. No Corinthians tem reforço oficial para o meio-campo. A gente vai voltar daqui a pouquinho, mas antes tem dicas. Então você fica aí que a gente já volta. Ó, a gente está de volta, a gente está conversando muita coisa aqui nos bastidores. A gente segue direto para a nossa enquete do dia. O título do Campeonato Paulista desse ano já é do São Paulo ou está indefinido? Já é do São Paulo ou está indefinido? É só votar no site gazetaesportiva.com. Aliás, está a minha coluna lá. Eu escrevi que o São Paulo mereceu ganhar. E mereceu mesmo, foi 3-1. Mas o pênalti a gente fala daqui a pouco. Salazar, o que você achou? Não, você disse que o São Paulo seria campeão com 2 gols de diferença. Agora assume. Eu disse o seguinte, que para o São Paulo... Disse lá no site que para o São Paulo ser campeão, tinha que fazer 2 gols de diferença nesse jogo. Então, para você, nessa enquete aí, tá definida a final. Ele acabou. fez. Para você, acabou. Eu acho que o São Paulo tá com uma mão na taça. Tá falta outra. É óbvio que tá indefinido, gente. Meu voto é na indefinição. Mas o Palmeiras não pode clássico, ganhar. É final, o Palmeiras joga em casa, precisa de um 2-0 para levar para os pênaltis. Então, assim, não tenho nenhuma dúvida que está indefinido, mas, obviamente, o favoritismo agora vai para o São Paulo, porque tem uma vantagem enorme. Se tivesse terminado 3-0, aí dava pra gente tentar fazer ir pro outro lado, mas com 3-1, tendo como base jogar em casa, o time que tem o Palmeiras, o técnico que tem o Palmeiras, a qualidade dos jogadores do Palmeiras. Dificilmente o Palmeiras deve repetir um jogo tão ruim como fez ontem, muito por mérito do São Paulo até. Né? Então, acho que está em aberto. São Paulo tem uma boa vantagem, mas está em aberto ainda. E se o Palmeiras fizer um gol logo no começo? Tudo muda. E tem uma estatística importante. E quase fez ontem, hein? Nessa era tão vitoriosa do Abel Ferreira, em nenhum momento, em nenhum mata-mata de ida e volta, o Palmeiras começou atrás. Pela primeira vez, o Palmeiras, no mata-mata de ida e volta, o Palmeiras está em desvantagem e vai ter que correr atrás do resultado. Vai ter que propor o jogo. Então, é algo inédito para esse elenco e para esse técnico com a camisa do Palmeiras. Interessante. Então, vamos ver como é que vai ser. Vai ter que lidar com essa situação, exatamente. Né? Como que ele vai montar Primeira o time? vez, como é que ele vai lidar com isso? Interessante. Mestre, você tá aí, meu querido, direto do condado de Biúna. O senhor acha que o título já está definido ou está indefinido? Olha aqui, como dizia o velho e saudoso Adoniran Barbosa, clássico é clássico, vice-versa meu endereço. Era assim que ele falava. Ele misturava o vice-verso das cartas com o vice-versa. A verdade é essa, o Palmeiras pode perfeitamente fazer 2 gols do São Paulo e não tomar nenhum, e ir para os pênaltis. Né? Esse jogo está indefinido. Está indefinido. Eu também voto em indefinido. Não, não vem que não. Eu falei que pro São Paulo ser campeão ele tinha que fazer isso, mas não, eu acho que tá em aberto, se não acabou. Se fizesse 2 gols de vantagem, o São Paulo seria campeão. Não é isso que tá escrito. Pega aí a coluna dos blogueiros. Pega aí, por favor, e leia o que eu escrevi na nossa opinião. Não foi isso. Eu falei que a grande chance do São Paulo é fazer exatamente isso que fez. Eu tenho que ver com calma, porque a Michelle dá uma opinião, apaga, dá outra, é complicado. Eu apaguei mesmo. E então enquanto o Salazar procura, é hora de ver como que foi o jogão de ontem no Morumbi, né? Silvestre, traz todos os detalhes pra gente, vai. Massa tricolor invadiu o Morumbi. Festa fora, festa dentro, 60 mil pessoas iluminaram a final do Paulistão. Nos bastidores, antes do abrir das cortinas, os personagens. Abel Ferreira e Rogério Ceni na deles. E os presidentes Casares e Leila
confiantes. O nível de confiança, presidente. Muita força, muita fé. No gramado, o Verdão teve a primeira chance. E a segunda, com Veiga. E nos acréscimos do primeiro tempo, com 0-0 no placar, o VAR roubou a cena. Mão na bola ou bola na mão, Marcos Rocha? Eu acho que não foi, né? Eu estava próximo a 1 metro do Alisson ali. Quando ele bateu, já levei a mão para dentro da massa do meu corpo para não estar pegando nenhum tipo de espaço, né? Onde poderia causar o pênalti. Mas quando o árbitro vai no VAR e pega um lance parado, ele tem o poder, né? De dar o pênalti ou não. O juizão colocou na marca fatal. Então chama o Caleri e é gol. O São Paulo queria mais no segundo tempo. Quem procura, acha. Pablo Maia disparou e... 2 é bom, 3 nunca é demais. Toca no Caleri. No fim, Rafael Veiga descontou. Golzinho da sobrevivência palestrina. A gente continua acreditando, acho que a gente tem total condições de virar o placar, fazer esses 2 gols que é necessário. Batalha perdida. Abel pistola. Quando há dúvidas, prevalece a decisão do árbitro. Ou é uma coisa, a regra diz, tem que ser uma coisa escandalosa, clara. Aí o VAR estava a comer pipocas, né? Não viu, foi comer pipoca. Aí já passou o lance. O São Paulo foi melhor na segunda parte que o Palmeiras. Fez um golo num momento crucial, que foi no último segundo do primeiro tempo. Um golo que não deveria ter existido. E depois também teve oportunidades, teve um penalti claro em cima do Gomes que não viu. Batalha ganha, Rogério Ceni. Mérito dos guerreiros. Prazeroso trabalhar com eles, é prazeroso ver a entrega que eles têm. Fazia tempo que eu não via a torcida gritar time de guerreiro, né? Eu acho que hoje o final ecoou isso bastante no estádio, que a gente seja guerreiro o suficiente para trazer esse título. Ganhou a batalha, não a guerra. Domingo, a luta é no território palmeirense. Vai ser uma guerra, vai ser uma batalha no campo adversário. Muito bem. Nossa, o Rogério estava até, né? Depois de toda aquela adrenalina. Fala, Garrafa, sobre o jogo. Então, assim, eu dizia ontem, né, que 2 fatores poderiam decidir, um de cada lado. O Dudu, do lado do Palmeiras, e o Rogério, do lado do São Paulo. E o que, para mim, prevaleceu foi o Rogério Ceni. Para mim, foi o craque do jogo. O Rogério, ele amarrou o time do Palmeiras. O time do Palmeiras não jogou. A liberdade que o Dudu teve, né, nos jogos passados, em mata-mata, aí desse Campeonato Paulista, ele não encontrou no time do São Paulo. E muita gente, o Dudu esteve mal. O Dudu não fez uma boa partida, mas muito por mérito do São Paulo. O Palmeiras não fez uma boa partida, muito por mérito do São Paulo. Né? O Caleri deu um trabalho para o Gustavo Gomes, que eu vou falar para você uma coisa. Daqui a pouco a gente vai discutir lance a lance, né? Que ele foi, não foi pênalti e tal. Para mim, só para antecipar, para mim não teve pênalti nenhum no jogo. Mas a gente vai discutir daqui a pouco lance a lance. Então o Rogério trabalhou muito bem o emocional. O time do São Paulo entrou aplicado, entrou focado, entrou ligado. Não no 220, no 440. O São Paulo jogou como tinha que jogar. E conhecendo o Rogério, ele lá, na hora de dormir ontem, se é que ele conseguiu dormir, ele lamentou não ter levado um 3-0. Com Porque certeza. o 3-0, o Salazar, daria, sim, uma enorme vantagem. Enorme vantagem. Eu acho que praticamente decidiria a final. Merecia até o 3-0. Acho que até era o placar mais justo. Eu estou com o Garrafa nesse sentido, o Rogério Ceni, não só por ontem. O São Paulo de ontem foi muito parecido com o São Paulo contra o Corinthians, que foi muito parecido de outras partidas do meio para esse momento do campeonato. O Rogério encaixou um jeito de jogar, tem muito mérito nisso, porque mexeu no sistema, mexeu na escalação e conseguiu encontrar um jeito bacana do São Paulo. O São Paulo chega muito por mérito do Rogério Ceni. E a partida, para mim, se desenhou da seguinte maneira. O São Paulo, a partida começou equilibrada, o Palmeiras conseguiu equilibrar por poucos minutos.
Pouco a pouco, no primeiro tempo, o São Paulo começou a ficar superior, porque começou a vencer a segunda bola. A bola batia na área do Palmeiras, voltava, do São Paulo, batia, voltava. Ali o São Paulo começa a construir sua superioridade. Chega ao gol, que a gente vai discutir daqui a pouco a questão da arbitragem. Vai para o segundo tempo em vantagem e aí no segundo tempo o São Paulo é melhor o tempo inteiro. O São Paulo foi melhor que o Palmeiras no segundo tempo inteiro. As substituições do Abel Ferreira não funcionaram. Atuações individuais muito abaixo. Zé Rafael aparentemente sentiu muita falta do Danilo no jogo. O Palmeiras passou a tentar sobreviver de lampejos individuais que não aconteceram e o São Paulo sobrou, principalmente quando esteve em vantagem no placar. Então, vitória merecidíssima. Uma pena que a gente tem que perder um bloco do programa para falar da arbitragem que, não tem como não dizer, influenciou diretamente no resultado. Bom, mestre, o São Paulo mostrou que vai se firmar como um dos grandes times da temporada, na sua opinião? Olha, eu boto muita fé no Rogério Ceni. Ele está mostrando que realmente é um cara competente no métier dele. Tanto é que o São Paulo está aí, fazendo boas partidas. O segundo tempo de São Paulo foi exemplar contra o Palmeiras, né? Como disse o Salazar, merecia ter os 3-0 finais, né? Pela quantidade de jogadas bem executadas pelo time e pela disposição em campo. Isso é que é o mais importante. Agora, o pênalti é curioso, porque seja bem marcado ou não, o fato é que por ele ter ocorrido no final do primeiro tempo, como disse o Abel, era emblemático. Então, era razão para o Palmeiras voltar para o segundo tempo jogando em cima do São Paulo. E deu o contrário. Quer dizer, aí é que eu acho que houve uma grande falha do treinador Abel Ferreira em relação ao jogo. Porque aquele gol era para despertar o Palmeiras e não para amortecê-lo, como aconteceu no segundo tempo, quando o São Paulo teve o domínio completo do jogo. Quer dizer, o técnico do São Paulo soube aproveitar bem a vantagem da torcida, do campo e tudo mais, a questão anímica do seu time, ele soube aproveitar bem, ao contrário do Abel, que não teve reação e no final ainda acaba fazendo substituições desse tipo, botar Tuesta. Tuesta é um volante que não é nem um grande marcador, nem um grande armador, não é um jogador comum, que não ia fazer nenhuma diferença quando o Palmeiras estava precisando fazer gol. Ir lá, atacar, jogar para frente. E como vinha acontecendo nos últimos jogos do Palmeiras e que voltou a ser o que era antes nesse jogo com o São Paulo. Beleza, mestre. Eu quero saber como que tá o clima no lado vencedor do Clássico. Chega mais, José Paz. Boa noite. O Rogério Ceni está feliz com o que os garotos fizeram, né? Como eles se desempenharam ontem, como entraram em campo. Conta pra gente. Claro, Mi, um beijo pra você. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportivo. O Rogério Ceni tá feliz, o torcedor São Paulino tá feliz. São Paulo amassou o Palmeiras ontem lá no estádio do Morumbi, vitória esmagadora por 3-1 para cima do Verdão. E olha só, uma dupla se destacou demais nessa partida lá no Cícero Pompeu de Toledo, que é a dupla Rodrigo Nestor-Pablo Maia. A gente até separou aí o gol que o Pablo Maia marcou contra o São Bernardo pelas quartas de final e o gol que ele marcou ontem lá no Morumbi, 2 gols muito parecidos, ambos com passe do Rodrigo Nestor. Essa dupla tá jogando demais, as crias de Cotia estão jogando muito, o Sara quando joga bem, o Igor Gomes está fazendo aquele trabalho sujo ali, muita gente criticando ele, mas o Rogério defendendo o jogador. Enfim, as crias vêm definindo as partidas para o São Paulo. O Rodrigo Nestor, para vocês terem uma noção, é o cara que mais dá passes para gols do São Paulo nessa temporada de 2022, já foram 5, o segundo cara desse elenco que mais finaliza a gol em 2022. O Pablo Maia, nesse mata-mata, vem sendo super decisivo, 2 gols, 1 assistência, 3 participações diretas em gols do São Paulo. Então as crias estão definindo as coisas para o São Paulo em 2022, viu, Michele? Olha só, ontem, pela primeira vez, o técnico Rogério Ceni repetiu uma escalação em 17 partidas na atual temporada. Ele foi questionado sobre isso e vamos dar uma olhadinha então no que ele respondeu. Roda aí. Eu acho que
ainda alguns não estão no mesmo nível de outros na parte física e até alguns que são fundamentais, né, para a montagem do nosso time na parte técnica, né? Mas mesmo assim nós fizemos as trocas durante o campeonato e hoje foi surpreendente porque eu achei que também o time acabou um pouco mais inteiro fisicamente do que o Palmeiras, que é um time extremamente competitivo, teve 24 horas a mais de recuperação e é um ponto que nós vamos bater de novo essa semana, tentar recuperar bem esses jogadores para domingo. Tá aí a palavra do mito Rogério Ceni. Olha só, Michele, só pra gente encerrar essa primeira parte do São Paulo, ainda vamos trazer muita coisa bacana aqui do Tricolor Paulista. O Palmeiras tinha sofrido 4 gols no campeonato inteiro antes da partida de ontem. E só ontem tomou 3. O Palmeiras tomava 1 gol a cada 35 finalizações no Paulistão. E ontem tomou 1 gol a cada, em média, aí 4,3 finalizações do São Paulo na partida de ontem lá no Morumbi. Daqui a pouquinho eu volto, a gente vai falar de arbitragem, vai falar de Rogério Ceni, tem Caleri também no programa, enfim, tudo daqui a pouquinho, viu, Michele? Agora vai daí. Valeu, José Paz. Diga, Osmar Garrafa. Você achou que o São Paulo terminou realmente mais inteiro do que o Palmeiras? O desenho, né, do próprio São Paulo, a forma que o São Paulo acabou, assim, ainda parece que se tivesse mais 45 minutos, o São Paulo ia continuar naquela intensidade. Quem está vencendo sempre corre menos. Né? Então deu essa sensação realmente. E o Rogério, ele já começou a trabalhar o time ontem, logo depois do término da partida, quando ele vem e fala de arbitragem na coletiva, quando ele fala que a vantagem não é tão grande. Então, o Rogério sabe da importância que é trabalhar esse time jovem para o jogo do próximo domingo. E que legal, como vale o Campeonato Paulista. Porque ontem, durante o dia, todo mundo, independente de ser palmeirense ou São Paulino, todo mundo queria saber, esperava logo a hora do jogo. Hoje só se falou desse jogo. É verdade. Então, a força do futebol paulista está aí. É claro que não é o Paulistão, como era lá do ano passado, de tempos passados e tal, mas tem um peso muito grande, porque são marcas muito grandes. Na verdade, a impressão que eu tenho, Garrafa, é que outras competições ganharam um peso maior do que tinham no passado. E não que o Campeonato Paulista vale menos. Na verdade, eu estou com essa opinião. Tem gente que quer acabar com o Paulista, tem gente que não fala nada, tem gente que chama de Paulistinha quando perde, Paulistão quando ganha. Campeonato Paulista... Tá falando do Palmeiras? Hã? Não, aí nesse ponto do Gagliotti especificamente. Mas o Campeonato Paulista sempre foi legal. Claro. As rivalidades aqui, regionais e estaduais, entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, surgiram por causa dos estaduais, surgiram nos estaduais. É um campeonato legal de jogar, é um campeonato legal de vencer, então tem que valorizar. O que eu penso é o seguinte, Libertadores, Brasileirão, foram campeonatos que cresceram muito. Lá no passado, todo mundo queria ser campeão paulista, não queria ser campeão da Libertadores, lá atrás. Hoje a galera quer ser campeão da Libertadores, é um campeonato que tem mas o Paulista continua tendo seu valor. E essa rivalidade, né? Ver um jogão desse é maravilhoso. A semifinal a gente parou pra assistir, todo mundo vendo o Corinthians. Não, todo mundo querendo saber o que aconteceu e já tá todo mundo projetando o que pode acontecer no próximo domingo. Exato. E dentro do que a gente estava... O Zé chamou a atenção ali dos garotos. Pra mim, o Rodrigo Nestor vai concorrer a melhor jogador do campeonato. Do campeonato. Rodrigo Nestor tá jogando uma barbaridade há muito tempo. E pra mim, pode colocar o Pablo Maia, mas pra mim o Nestor concorre a melhor jogador do Campeonato Paulista. E ele falar isso, vai ser uma guerra no a seleção do campeonato sai muito aí desses jogadores que tiveram Essa entrevista do Rogério, muita coisa do que ele fala, ele tá falando... Já pensando lá na frente. Não, e pensando de como isso vai repercutir dentro do elenco. É um elenco muito jovem. É isso, pensando lá na frente. Os garotos vendo a entrevista e pensando, é o Rogério falando que vai ser uma guerra. Eu tenho que entrar daquele jeito. Se for para pênalti, o Rogério vai poder... Do lado do Palmeiras, a reclamação foi muito forte. Contato direto com o Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Conta pra gente como que repercutiu aí no Verdão a arbitragem de ontem. Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O povo aqui tá bravo, Michele. Repercutiu muito mal a arbitragem de ontem, falta de critério na opinião dos palmeirenses, o VAR interferindo diretamente, a arbitragem tendo 2 pesos e 2 medidas. Eu acredito até que vocês vão mostrar aí o áudio, né, do VAR, e vão falar um pouquinho mais também sobre essa polêmica da Ana Paula, que estava lá, a chefe da arbitragem paulista, num camarote do São Paulo, postando fotos, enfim. Aí já criam também teorias da conspiração. Eu queria chamar para a roda, Michele,
até porque a gente já ouviu o Abel Ferreira pistola na reportagem do jogo, chamar para a roda a diretoria do Palmeiras, porque o Abel ficou muito bravo, ele já é esquentadinho. Os jogadores na zona mista me pareceram mais ponderados, chateados, porém digeriram melhor as polêmicas do apito ontem, mas o Abel nem tanto. E o vice-presidente Paulo Boazzi muito menos. Esse aí saiu atirando para tudo quanto foi lado. Vamos ouvir o dirigente palmeirense. O Palmeiras hoje precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, disputamos mais de 10 finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha, totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti, que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo, tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes. Tivemos uma série de inversão de faltas. Então, hoje se faz necessária uma manifestação do Palmeiras, porque, infelizmente, a partida teve interferência da arbitragem, o resultado da partida. E o que a gente espera é que no próximo jogo, o jogo não tenha interferência da arbitragem. Tá aí a palavra do vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boazzi, cornetando a arbitragem, reforçando aqui a Ana Paula, a chefe da arbitragem paulista, estava num camarote no Morumbi, mas a federação divulgou uma nota agora há pouco dizendo que era um camarote da própria federação e não do São Paulo. E quem apita o jogo de domingo no Allianz Parque será o Rafael Claus, para a alegria do Rogério Ceni, que disse que ele poderia ter apitado inclusive o jogo de ontem. Era para apitar os dois, que o Rogério põe a mão no fogo. O Rogério, o Abel veremos. E eu volto já para falar do time. Muito bem, e toda essa reclamação da diretoria palmeirense, tudo tem sentido? Não. Ou apenas a questão do pênalti? O que vocês acham? Tá, ele falou de invasão do Banco do São Paulo, falou de Tratamento invasão no pênalti. Espera um pouquinho, gente. Tratamento Calma. diferenciado Os aos lances treinadores. polêmicos a gente vai discutir, pênalti, não pênalti, aí você pode até reclamar, faz parte, né? Mas você não pode tirar o mérito na vitória do São Paulo ontem em função de tudo que aconteceu. Eu acho que aí faz a gente faz tem parte, ô Salazar, faz parte do jogo. Sim, faz parte do jogo. O Palmeiras precisava dar uma resposta ao seu torcedor pelo que aconteceu. A resposta foi dada, mas cabe a nós não cairmos aí nessa ladainha. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue aí em... o que é tirar o mérito? Porque, por exemplo, eu aqui acabei de falar, o São Paulo jogou muito bem, mereceu a vitória, falei até que merecia ter feito 3-0. Só que o primeiro pênalti acontece com o placar 0-0. Na minha opinião, não foi pênalti. E aí, 0-0, você dá um pênalti equivocadamente, você influencia no resultado. Aliás, não tem como. já tá torna o jogo mas do aí, São Paulo em casa muito mais confortável. Equivocadamente é na sua opinião e na do diretor do Palmeiras. Ex-árbitros que hoje comentam futebol, até os ex-árbitros com essas novas recomendações, disse, a Renata Ruel, que é da ESPN, a Ruel disse que não foi pênalti e o Salvio disse que foi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu concordo com você, pra mim, isso não é pênalti nem aqui, nem na Champions League, nem no raio que parta. O grande problema é o seguinte, quando o adversário, o tiveram São Paulo, outros 2 gols também. O São Paulo dentro de casa, numa final de campeonato, num clássico, sai na frente. Isso muda completamente, não só o placar, a estratégia do time que está em vantagem muda, você torna esse time mais confortável no jogo, joga a pressão para o outro. Então não tem como falar que a atuação do árbitro não influenciou no jogo. E para mim esse é o grande problema. E tem 2 outros lances Tem outros lances. Eu só quero falar uma coisa sobre esse lance do VAR. Para mim não foi pênalti.
O movimento do Marcos Rocha é o movimento de quem Tá não se quer defendendo. ampliar o É espaço. É um movimento É natural. o movimento de quem não E- quer. e a regra- A bola vem. O que eu faço Ô, para minha mão Salazar. não bater na Como ele bola? vai fazer? Eu recuo, Uma das ele recomendações. recua. Ele, Uma das inclusive, tá recome- assim, É o ó. movimento de quem não quer pôr a mão. Agora, Uma se das ele re- faz assim, Exato. uma Uma das coisa. recomendações para que esse pênalti fosse marcado era um movimento antinatural. E não há nenhum movimento Nenhum antinatural. movimento. Exatamente. Qualquer pessoa que você tentar O Godoy jogar sempre algo, falou isso chutar uma aqui. bola, a reação é essa. E ele a ainda sai minha da mão- bola. E quem É, alega ele não que a mão amplia dele espaço. está espalmada aqui, claro, se você olhar a imagem até o final, claramente, ele está recolhendo a mão e a mão dele fecha na sequência. É um movimento, É só claro que e é tão evidente rápido que ele ainda tem. que no meio do movimento a bola pega. Ele tem um movimento natural de fugir da Ele bola. intenção de recolher o braço. De fugir da bola para não se machucar. Esse é um movimento natural do ser humano. E ele tem a preocupação de não tocar na bola, justamente preocupado com esse negócio de pênalti. Agora eu não quero- foi pênalti, Não ponto. foi Agora eu quero chamar a atenção aqui. O árbitro, Reclamou? quando fala Não. com o VAR, o árbitro do jogo, Douglas Marques das Flores, Não, quando mas ele a gente fala vai- com a o gente VAR... vai ver isso. Peraí, a gente vai ver. A gente vai ver que eu quero destacar Porque- a conversa porque deles. o presidente ia reclamar de outros dois lances. Vai ser Não agora, vai falar Fini? dos outros dois Vamos dos lances? lances. Fala dos lances, Garra. Qual Dos outro? outros, É. dos outros dois lances agora? Antes, isso. E depois do áudio. Pra mim, o pênalti que eles pedem ali no lance do Wesley, né? Que a bola bate no pé de jogador de São Paulo e só bate na mão, não tem nenhum cabimento. Aqui não tem nenhum cabimento, eu acho que não vale nem a pena a gente perder tempo. Agora, este lance do Gustavo Gomes que a gente está vendo agora na tela, pela próxima imagem, tem essa imagem que dá pra ver o puxão, mas enfim. Não, essa imagem. Essa imagem pra mim é o seguinte. É inaceitável. O quê? É inaceitável não chamar. Esse aí não tem Ó, cabimento. isso não é pênalti. Isso aí não existe. Isso aí, ó, Isso claro, não é nada. Não Segue é o jogo. pênalti. Segue o Mas jogo. agora, pera, só um parênteses. Se o árbitro foi chamado, Ele tinha que ir. se foi Não, chamado, não, pera, não. pô, se ele foi chamado lá pela cabine do VAR para observar o lance Do do Palmeiras. Marcos Rocha, deveria ter sido chamado também para ver Ué. esse lance. Para o terceiro, não o segundo. Não, eu tô O falando segundo do muito toque claro. de mão, o Sim, Salazar. Não, o toque de mão não tem que ser Não, chamado. ele tinha que ser chamado. Não, o toque de mão Se ele não. foi chamado pro do Marcos Rocha, ele tem que Não, ser chamado. ele foi chamado pro do Marcos Rocha porque o VAR entende. O VAR tinha uma opinião contrária. Mas o árbitro então, não mas deu tudo bem, pênalti e o VAR. Ô, Olha, Salazar, vem analisar porque tem Ô, um possível Salazar, pênalti. das duas, você não tá Salazar. entendendo o que eu tô falando. Não, eu tô entendendo, Não, mas você não tá entendendo. Você tá falando tá fora da regra. Isso não, Não, existe. não é que como não existe, Não, fora não da regra, existe, porque tá errado. houve um lance bola de mão dentro Se- da área, o VAR, não. ele, a mesma Garrafa. situação, Salazar, Não como é. não? Garrafa, presta atenção. Como não é, Salazar? Se no lance que ele interpreta que não foi pênalti, no lance da mão, este, Ele o interpretou árbitro os dois, olhou e né? interpretou, não foi. E no O do VAR Marcos da- Rocha também. Deixa eu falar. O árbitro na cabine olha e concorda que não foi. Segue o sei, jogo. mas peraí, Mas ô. eu Mas sim. aí, Mas o ele. árbitro da cabine... Salazar, por gentileza, É. pera um pouquinho, você não tá Aí entendendo o é que eu tô falando. O cara que tava na cabine que concordou foi o mesmo cara que não teve o mesmo critério, é isso que eu tô falando, Não, não é Salazar. que não teve o mesmo isso critério. Opa, Salazar, não é possível, velho. Não, Você não não tá é entendendo o que eu tô possível, não. falando. O que você tá falando tá que errado. O que aconteceu Não é não o tá errado, não, protocolo. senhor. Não tá errado, não. Não é que protocolo. O que você acabou de falar é o seguinte: que o cara lá da protocolo cabine, é o ele também entendeu que não foi. Só que o cidadão que não entendeu que não foi o mesmo que entendeu que foi. Exato. Então faltou critério pra esse cara, pô. Não, É. mas isso que eu tô te falando. Uma coisa, a Ué. gente não tá discutindo a falta de critério do VAR. Ah, mas Porque- não, eu tô discutindo. Não, tudo bem, Agora você pode você até tá estar entendendo. discutindo a falta de critério do VAR. Agora você tá entendendo, pô. Não é. Eu continuo errado, Garrafa. Porque ele não deve chamar o árbitro para assistir esse lance no monitor. Por que Esse que do Marcos processo- Rocha ele Por que, que o outro chamou? Foi o O- árbitro que pediu? Não, Então. não existe o árbitro, nunca pede. Então, mas Então, o outro sabe, ele Nunca chamou o pede. árbitro. O outro ele chama. E por porque que ele chama? ele entende que há. Deixa eu falar. Ele Já entendi, Ele Salazar, você entende não vai precisar que- desenhar. Deixa eu falar. Ele entende que há um possível pênalti num lance que o árbitro não deu. Mas é isso. Aí ele chama e fala Mas isso assim: Ele não tá "Vem aqui entendendo, ele não tá assistir." entendendo o que eu tô falando, gente. Meu Deus. Salazar, você não está entendendo o Não, que eu eu tô tô falando. entendendo. Você que não tá, Não. Garrafa. É, Você bom, não tá entendendo o que é vocês de casa protocolo e o que é entenderam, critério. E Só isso. vocês vão tirar Tá as bom. conclusões de vocês. Não, e a gente acabou não falando do lance do Gomes. E o lance do Gomes, este sim, o VAR deveria ter chamado o árbitro para assistir e eu Ele tenho deveria muita chamar. dúvida e talvez daria esse Pra mim pênalti. também não foi pênalti esse O do lance Gomes, aí. o Igor Salazar, Gomes, pera só um minuto, o Igor Salazar. Gomes desiste de ir na bola. Ô, Salazar, tela pera um aí. pouquinho. Gomes Se desiste. só você falar, fica difícil, Não, não Salazar. tô só eu falando, É só você também tá falar. falando. Do lance do Gomes Inclusive eu não falei. fui eu que chamei esse lance. Ah, pô, parabéns pra você, que você Não é chamou o lance. parabéns, eu É, tô vai. tô Você chamou. concluindo. Então posso dar minha opinião sobre Fala esse sua lance, que você opinião. já falou 30 vezes sobre Fala esse sua lance? vez, Então eu fala. vou ser bem claro. Esse também não foi pênalti, o do Gomes Também não não. é esse que tá mostrando Não foi agora. também. Não O foi. do Gomes.
O do Gomes. Não é esse aí, ó, pra Esse mim. daí o que- Esse não foi. Esse o não cara foi. da cabine do VAR poderia ter chamado o árbitro, mas ele não entendeu que foi pênalti, por isso que ele não chamou. Agora, Ó, agora. esse daí. Esse aí. É a terceira imagem, essa Isso. não dá pra ver nada. É a terceira imagem. Essa Vai passar daí- mais uma. Nessa aí dá pra ver a mão, olha lá, puxou. Nossa, pelo amor de Deus. Houve a mão na Tem frente? a terceira. A terceira, essa é a melhor. Essa é a melhor então, imagem. vou emitir minha opinião. Ó, o Igor Gomes não vai eu a não bola. posso falar, Salazar. Por gentileza. Fala, Garrafa. Tô querendo dizer que o Igor Gomes, ele estica o braço, mas no meu entendimento, Eu não esse é o entendi. meu entendimento, ele não obstrui a passagem do Gomes. E tem um outro quarto lance, que é o gol, Ele inclusive. tá atrás, como ele vai obstruir? Mas é a minha opinião. Não, mas ele está atrás. Não, Ele não tem como obstruir se ele estiver atrás. Como atrás, ele põe o braço na frente. O Igor isso, Gomes o está atrás do isso. Gustavo Gomes. Tá, e teve um outro lance também, que é o gol do Caleri, o terceiro gol do São Paulo. O Caleri, as câmeras mostram que o Caleri segura a camisa, me parece Também que é do... não foi nada. E também não foi nada. Então, para deixar bem claro, a minha opinião, o Salazar tem a opinião dele, eu tenho a minha. Das 4 opiniões, dos 4 lances, nenhum deveria ser marcado. do Gomes o eu VAR tenho- atrapalhou o jogo. O do Gomes eu tenho dúvida, mas tem uma questão também. Eu também tenho dúvida se o Gomes não estava impedido, viu? Tá. Porque se ele está impedido, Então, aí ó, não tem vamos ver pênalti. como que. Vamos ver o vídeo com o áudio do VAR avaliando o pênalti dado pro São Paulo ontem. Olha. Ok, Douglas, recomendo uma revisão, possível pênalti. A bola toca no braço, o jogador tá com o seu braço acima, antinatural, ampliando o seu espaço, tá? Tá. Tô no ar. Ok, ponto de contato. Ok. Tá, no campo eu tinha visto pegar nesse braço direito. Por Ok. isso, pega no braço esquerdo, bem na mão, e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora me vê uma câmera aberta pra mim ver a tática. 16,50. Vai pro campo, velho. Ok, não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão. Ok? Ok. Tiro penal sem cartão. Ok, obrigado. Zé, nós estamos com 1,15 aí pra crescer aí, né? Que ficou parado o jogo, tá? Para mim, alguns erros gravíssimos nessa conversa. Vai, fala, Garrafa. Primeiro você e depois o Garrafa. Não, erros gravíssimos para mim nessa conversa é o seguinte. O árbitro fez a interpretação correta. Quando o árbitro fala com o VAR, ele faz a interpretação correta. O braço está recolhido ao corpo, ele recolhe para cima do seu corpo, girando o corpo, mas o braço está recolhido, colado no corpo. Ou seja, ele viu bem. Ele viu o bem, VAR, mas o VAR cara atrapalhou falou- ele. o cara falou Agora, o movimento problema é o antinatural, seguinte, que não foi. o VAR virar para ele e falar, olha, possível pênalti, eu aconselho uma checagem. Tudo bem, eu vou lá olhar. Agora, o VAR, ele influenciou o árbitro quando ele diz, Douglas, bate no braço, o jogador está com o braço acima, antinatural, ampliando o espaço. Pô, vem cá, desce lá e vai apitar então. É isso, mas é isso Sabe, que o não VAR... tem cabimento. É isso que o VAR está querendo fazer. E tem feito muitas vezes. O VAR está sendo protagonista. O VAR não tem que ser protagonista. O VAR tem que ser uma ferramenta de auxílio ao árbitro. Ele sugestiona, né, que pode ter tido um pênalti, já também não concordo com essa linha de sugestionar, ele deveria chamar o árbitro ao VAR. Ó, gostaria que você olhasse para ver se Vai lá houve o ver, fato ou não. ponto. E aí ele já vai trazendo o árbitro para modificar a opinião do árbitro, certo? E no meu entendimento, como naquele outro lance lá, ele não entendeu isso, ele não chamou. Mas para mim, se ele chama, se o cara que está no VAR, que apitou praticamente esse pênalti, ele entende que o do Marcos Rocha é pênalti, ele deveria ter entendido que o outro também é pênalti. É isso que eu penso. O Rocha e o outro não são pênaltis. E tem uma coisa importante. Também não, nenhum dos O dois. árbitro não analisou o lance em velocidade normal, que eu acho um crime. Isso não dá. Quando ele decide, ele ainda não tinha visto o lance em velocidade normal. O vídeo deixa isso muito claro. Ele viu 2 câmeras paradas, uma em câmera lenta e ele decide. Aí o lance passa em velocidade normal, mas ele já está virando de costas. Gente, até Ou seja, ele decidiu por frame, por até foto. um beijo em câmera lenta vira uma agressão. Exatamente, Um abraço vira uma agressão. Não dá, exatamente. gente. Tem que ver na velocidade normal, que é como a gente se movimenta, né? Eu tenho uma foto minha com o Silvestre e parece que ele tá dando um tapa na minha cara. E na verdade ele tava vindo me dar um Exatamente. abraço. Então, as polêmicas Será? chegaram também. As polêmicas chegaram às redes sociais. Ana Paula de Oliveira, presidente da Comissão de Arbitragem Paulista, postou uma foto junto com a equipe que trabalhou no jogo ontem. Põe a foto aí na tela, olha só, ela escreveu a palavra orgulho. A Ana Paula também postou um vídeo no estádio que está repercutindo bastante, porque aparecem os torcedores do São Paulo próximos. E aí? Garrafa aí. Eu acho que quem cometeu o maior crime, entre aspas, Ó, a nessa imagem, história, ó. a imagem aí, ó, é da Ana essa Paula. aí. A Ana Paula postou isso É no no Instagram dela, ó.
Mas assim, gente, ali é um lugar onde ficam realmente convidados, pessoas da federação. A cabine de imprensa é encostada nesse lugar. Eu cansei de trabalhar na cabine de imprensa aí nesse local. Quando eu vi a imagem, ainda logo matei onde ela estava. Ali é a cabine de imprensa, do lado tem um camarote, vão muitos convidados, pessoas da federação. De ver o jogo, certo? E se ela filmar, só vai ter torcedor do São Paulo, claro. Então assim, única. onde ela estava, nenhum problema, o que ela filmou, o que eu acho é que ela tem que tomar alguns cuidados. Assim como nós aqui, como estamos nessa posição, temos que tomar alguns cuidados em relação ao futebol, à torcida, a manifestações. Eu acho que ela, na posição que está hoje, tem que tomar alguns cuidados. A federação se manifestou oficialmente, né, explicou que ele era um camarote, que orientou a Ana Paula a tomar esses cuidados, mas repreendeu e afastou a assistente Maria Eduarda Silva Pires. Por quê? Porque ela, sim, no Twitter, ela é São Paulina declarada. Mas ela não estava nem no jogo, fez bem afastar, né? Mas aí não dá. Não, tudo bem, eu acho que fez bem afastar. Fez bem. Mas tudo bem, mas ela não estava nem no jogo, fez se meter no jogo. Só para explicar, ela é São Paulina e ela postou lá. Estamos falando da chefe. Vamos deixar assistente, vamos falar da chefe da arbitragem. Porque a não cabe a chefe da arbitragem. É com a chefe. Não cabe a chefe da arbitragem, a Ana Paula, não é? Ela tem que ter, no mínimo, um bom senso, postar, e ali é o camarote, era da federação, de convidados e tal, num jogo desse tamanho, com lances polêmicos de arbitragem, a chefe da arbitragem pega e posta. Vive em que planeta você, Ana Paula? Com todo o respeito que você me merece. Em que planeta você vive? Você conhece o futebol. Você sabe como é o futebol. Com todo mundo reclamando, ela vai lá e posta orgulho. O palmeirense que saiu de lá pé da vida, fala, como é que pode? Olha, ela estava no meio da torcida do São Paulo. Não. Olha mas o torcedor faz... Mas agora ela não tinha torcida do Palmeiras. Qualquer imagem que ela fizesse, ia ter torcida. Mas ela não tinha que estar postando ali, na cabeça do torcedor. Salazar, eu acho que seria melhor ela não postar. É óbvio. Mas eu também acho que ela não fez nada demais. Ela estava num camarote e fez um vídeo do estádio. Então vai ser blogueira, deixa. Vai ser blogueirinha. Concordo que ela poderia ter evitado. É isso que eu tô falando pra você. Não cometeu nenhum erro crasso. Ela falou orgulho da equipe de arbitragem. Que nota? Merece orgulho dessa equipe? Não tem que se aparecer, não tem que aparecer nem o árbitro e muito menos o chefe de arbitragem num jogo desse tamanho. Deveríamos estar falando de São Paulo e de Palmeiras e não da chefe de arbitragem. Ela está querendo aparecer mais do que o jogo, pô. Mas ela só está aparecendo por causa dos erros. Mestre, apareceu no Instagram dela, sobre as reclamações do Palmeiras. O que o senhor achou dessa arbitragem de ontem? Foi boa, foi ruim, foi péssima, errou, acertou? Bom, se você conjugar toda a arbitragem, ela foi bem. O pênalti, o pessoal está esquecendo que a recomendação é que está errada. Agora, que ela determina que foi pênalti, porque se você observar, não é o braço que está defendendo aqui, mas é esta mão aqui que a bola bate. Olha lá, mão esquerda, tá vendo? Ela está acima do ombro do jogador, como exemplifica a recomendação da lei, né? E interfere na jogada, porque a bola muda de direção. Foi pênalti, gente. Não adianta discutir. Foi pênalti, de acordo com o que diz a regra. Agora, se a regra está errada, é outro problema. É isso aí que pode discutir. Agora, foi pênalti. Né? Não tem discussão. O VAR está aí exatamente para verificar esses detalhes de um lance que pode ser determinante numa partida. Ele está aí para fazer realmente o slow motion, que é para ver exatamente o que aconteceu. Não é para opinar de acordo com a observação da gente aqui de fora. Ele está ali para examinar o detalhe. E foi o que eles fizeram. Direitinho, foi pênalti, gente. Não adianta chiar. E o mais importante, tudo isso é mimimi. O que interessa é o jogo, como bem disse o Garrafa. O jogo foi interessante e o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras podia ter aberto o placar logo nos primeiros movimentos. Não o fez, como aconteceu no jogo passado, em que ele fez o gol e depois ficou lá atrás só se defendendo. Desta vez, ele não soube aproveitar
a sua vantagem, o São Paulo soube aproveitar a vantagem que tinha de jogar bola melhor do que o Palmeiras. É isso. Mestre, então tá bom, a opinião do mestre Alberto Helena Júnior. Obrigadão, mestre. Um beijo pro senhor, bom descanso, boa noite, até domingo no Mesa Redonda com essa grande final do Paulistão, hein? Domingão a gente confere tudo juntinhos. Olha, o José Paes volta pro debate com a opinião do Rogério Ceni sobre a arbitragem. O que o técnico de São Paulo falou, Zé? Pois é, Michele, a coletiva do Abel ontem lá no Morumbi, ela foi antes da entrevista do Rogério. E aí na entrevista do Rogério, ele foi questionado sobre as declarações do Abel em relação à arbitragem, é pipoca, é VAR. O Rogério tenta ali dar uma esquivadinha, né, em relação ao que disse o Abel, mas o importante é o que ele projeta para o jogo da volta, para a arbitragem do jogo da volta, que vai ser do Rafael Claus, domingo lá no Allianz Parque. Vamos ouvir o Rogério Ceni. Honestamente, eu não vi o lance, mas pelo que as pessoas que trabalham me falaram, que até os comentaristas de arbitragem comentaram como um pênalti, de fato. Eu acho que cada um tem o direito de manifestar a sua opinião. Espero que o próximo árbitro, quem quer que seja, não sei se já foi definido, se é o Rafael, fica tranquilo. Se é o Claus, é arbitragem boa, para os dois lados, ninguém vai reclamar dele. Porque é um cara íntegro, correto, deveria até apitar das duas finais, de tão bom que ele é. Posso ficar tranquilo que eu não vou reclamar dele ao final do próximo jogo, porque eu conheço o caráter, conheço a qualidade de arbitragem dele. Então, pode ficar tranquilo que vai ter uma excelente arbitragem no próximo jogo. E aí é a opinião de cada um, eu não sei, cada um se manifesta da maneira como se sente melhor. Tá aí a palavra do Rogério Ceni, e ele é muito esperto, muito malandro, entre aspas, né, Michele? Até comentava isso com o Garrafa na redação, porque ele joga uma pressão pro jogo da volta pro Rafael Claus de uma maneira muito inteligente, elogiando o Claus. Então ele já projetando o jogo da volta, já fazendo essa pressãozinha na arbitragem para tentar ter algum tipo de benefício. Claro, muito esperto o Rogério Ceni, um cara que já é muito vivido no futebol. Daqui a pouco eu volto pra gente falar mais de São Paulo. Tem mais tricolor aqui no Gazeta Esportiva, hein, Michele? Valeu, Zé Paes. E o Rogério é técnico brasileiro, só para deixar claro, né? Aqueles que só entendem que português é bom verdade. técnico. O Rogério é um técnico novo, brasileiro, ontem amarrou o time do português. Deu um nó no português. Já começou a jogar o clássico do próximo final de semana já. E muito provavelmente deve ser campeão paulista. E aí? Bom, agora é o seguinte, o Corinthians confirmou hoje o empréstimo do meio-campista Maicon, do Shakhtar Donetsk. O vínculo do atleta com o Timão é até o fim do ano. O que você tem de mais informações, Salazar? A informação agora, Michele, é de que o Corinthians está correndo muito para inscrever o Maicon, né? Eu acredito que vai conseguir. Tem até dia 2 de abril, né? É até as 14 horas do dia 2 de abril, sábado. Até as 14 horas de sábado, segundo o regulamento da Conmebol aqui. É até as 14 horas de sábado. Tem até um dirigente que mandou uma mensagem para mim dizendo, a gente tem até amanhã. E o que ele depende para inscrever o... É documentação, que nem sempre é simples. Que vem da onde? Porque normalmente vai vir da Ucrânia. Não, então, assim, você chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria. Ela vem da Ucrânia. Nem sempre é algo simples, mas como é uma negociação que está sendo costurada há um bom tempo, eu espero que isso esteja adiantado. E, Michele, o feeling é de que vai dar tempo. Por quê? Porque tudo foi acertado ontem, então eles estão desde ontem correndo atrás, e o Corinthians acabou de convocar uma entrevista coletiva com o Maicon para amanhã. Então, se vai botar o Maicon para falar em coletiva de prensa e anunciar amanhã, é porque há um otimismo muito grande. Imagino que amanhã mesmo ele já esteja regularizado para jogar a fase de grupos da Copa Libertadores. Só para o torcedor entender, se ele não for inscrito até sábado, 2 horas da tarde, não pode jogar só a partir das oitavas de final. Outra coisa importante para o torcedor do Corinthians, o William treinou no campo, ou seja, talvez vá para a estreia na Libertadores. O Mantuan ainda não, Fagner ainda não, e o Cantilho voltou da seleção. Então, muito provavelmente, o William e Cantilho vão reforçar o Corinthians agora na estreia. Além do Maicon, que está bem fisicamente, pode reforçar o Corinthians nessa estreia agora da Libertadores. Vai, Garrafa! Não, e eu conversava com o Salazar hoje na redação, né? A gente tem uns arranca-rabo aqui, mas a gente conversa. Na redação também tem arranca-rabo também. Lá, a gente atrapalha o pessoal do jornal. A coisa é feia lá também. Mas, e aí a gente acabou concordando. Eu falei, Salazar, meu filho falou. Eu falei, ô Salazar, o Maicon, ele é teoricamente um 8, né? O Corinthians está precisando de um 5, falando na linguagem de um primeiro e um segundo volante. Só que parece que lá na Ucrânia ele já vinha fazendo, em alguns momentos ele já fez um 5, inclusive no jogo contra o Real Madrid pela Champions League, ele jogou como 5. É um jogador que pode ser usado como 5 ou como 8, vai depender do que
o Vitor Pereira quer e de que maneira ele vai. O que eu entendo que ele quer, é que é uma ele tá grande... perdido, Mais do que ele quer, ele precisa de um 5 Esse mesmo, né? Vitor Mas como é Pereira uma tá oportunidade um pouco de mercado, perdido. o Michael é um cara identificado com o Corinthians, Aí, é um cara a que impressão pode que eu fazer tenho as é que duas. algum medalhão E vinha vai jogando rodar de nesse cinco, time. E vinha jogando de Não 5. sei. Até Um pela medalhão- idade dele, né? Um medalhão vai rodar nesse time e o Vitor Pereira deve Michael mexer tem na quantos escalação. anos? Aí você 24. me pegou, mas 24. Ufa, ainda bem que não é acima dos 30, né? Senão... Voltamos com o José Paz, CCT da Barra Funda. A torcida de São Paulo tá empolgada com a fase do Caleri. Toca no Caleri que é gol. Traz pra gente os números do atacante, Zé. Pois é, Michele, toca no Caleri que é gol, é a música que o torcedor São Paulino mais tem cantado aí nos últimos jogos. Então vamos colocar na tela aí números de Jonathan Caleri como jogador do São Paulo no estádio do Morumbi. 35 jogos, 27 deles como titular, 19 gols marcados, um monstro Jonathan Caleri com a camisa do São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E detalhe, 2 gols contra o Palmeiras, 2 gols contra o Corinthians, 1 gol contra o Santos, um cara que define clássico, que decide clássico também para o São Paulo lá no estádio do Morumbi. E por falar em estádio do Morumbi, viu, Michele, o técnico Rogério Ceni ontem foi questionado sobre a atmosfera no Cícero Pompeu de Toledo. Mais de 60 mil São Paulinos compareceram ao estádio ontem. Ele falou sobre isso e sobre a vantagem que o São Paulo tem para a partida da volta lá no Allianz Parque no próximo domingo às 16 horas. Vamos conferir o Rogério. A atmosfera que seca esse estádio é uma coisa linda demais. Eu não sei quanto hoje? 60 mil pessoas no Morumbi, cara. Isso não tem preço. Falei para eles antes do jogo, quando subirem a escada, olhem bem para cima, porque é um presente na vida de um atleta. O cara que sobe essas escadas em noite de quarta-feira com 60 mil pessoas, ele se torna uma pessoa diferente. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, né? Essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que o 3-0 ele nos deixava numa situação mais confortável. Mas se você vendesse para alguém um 3-1 antes do jogo, você compraria. Então, né, não podemos também reclamar. Se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Tá aí então o mito Rogério Ceni, e verdade seja dita, né, Michele? Tem muita gente jogando bola nesse time do São Paulo. Wellington, Alisson, Diego Costa tomou conta da zaga do São Paulo, ressurgiu com o técnico Rogério Ceni. E por falar em Morumbi, em atmosfera, o São Paulo confirmou hoje que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, vai fazer um treino aberto para a torcida lá no estádio do Morumbi. Então a galera São Paulina convocada para esse treino aberto, essa que vai ser a última atividade antes da grande decisão do próximo domingo lá no Allianz Parque. O Silvestre tá comemorando aqui nos bastidores, viu, Michele? Vai contigo aí. Ele pode até estar de folga que ele vai lá no treino. O Silvestre Você pode assim. esperar aí de 20 a 30 mil pessoas no Morumbi nesse treino de sábado. É. São Paulo está convocando a torcida no Twitter, certo. A torcida do São Paulo está respondendo. Corinthians já fez esse tipo de legal ação, isso. Palmeiras e aquilo também. que você falou do campeonato é engraçado, né? Quem fala assim, o Paulista não vale nada. Aí você fala, não vale para quem? Sabe por quê? Porque tinha 60 mil pessoas no Morumbi. Os caras estão com o time titular se matando em campo, brigando na coletiva, o árbitro, não sei o quê, a torcida vale lotando. muito. Treino aberto, não vale para quem? Não Vale. sei. Querem vender eu uma acho ideia? máximo. Então, assim, os jogadores estão se matando em campo, a torcida tá louca para ser campeã. Não, mas não vale nada. Eu moro em São Paulo, que é um dos maiores estados do mundo, Campeonato Paulista. Lógico. Eu quero até fazer uma correção aqui. Eu falei que a assistente que foi punida pela Federação é São Paulina, mas ela é corintiana, assumida, e escreveu lá mais do que devia no Twitter, por isso que ela foi punida. E é importante esse tipo de ação, porque o São Paulo tem um elenco jovem. Um elenco jovem. Eles vão para uma decisão, nunca viveu, vão para uma decisão na casa do adversário, na casa de um time que disputou recentemente título mundial, na casa de um time que é bicampeão da Libertadores. Então, essa molecada precisa muito do Rogério, e o Rogério está fazendo bem o papel dele, e da torcida São Paulina que tem dado o seu retorno. Então, domingo, gente, é para parar São Paulo e depois tudo no Mesa Redonda. Pode vir com a gente. Eu acho que agora o grande desafio é a gente ver o Palmeiras. Eu estou realmente curioso. Além dessa questão que eu falei do mata-mata, nunca saiu atrás,
O São Paulo tem feito muito isso. Eu acho que não vai dar Palmeiras. O São Paulo venceu já o Palmeiras, jogando assim, esperando. Venceu o Corinthians na hora que faz 1-0, depois fica 17 minutos ali só esperando o Corinthians no primeiro ataque. E só para lembrar, com essa intensidade do São Paulo, se o São Paulo faz um golzinho, nossa, precisa de aí 4 ou 3 para ir para os pênaltis. 3 vai para os pênaltis. 4 para... Entendeu? Olha só como é que esse jogo se desenha. Do mesmo jeito que se o Palmeiras faz um gol logo, a situação pode melhorar? Se o São Paulo fizer um gol logo... Por isso que na enquete a gente respondeu que está aberto, não tem jeito. Aberto, mas eu tô curioso. O Palmeiras é muito bom naquele sisteminha dele. Agora vai ter que ir pra cima. Deixa eu dar um recado. Silvestre, volta aqui. Volta aqui. A ordem agora no Palmeiras é pensar no próximo jogo. Já dá para saber se o Danilo volta para a grande final? Antes eu queria só dar um pitaquinho, porque eu não aguento. Não foi pênalti. Tudo bem, beneficiou meu time. Eu acho ridículo o que estão fazendo com o futebol brasileiro. Não só no Brasil, viu? Esse negócio de botar a lupa em tudo quanto é lance, qualquer relada na unha é pênalti. Pra mim não foi pênalti, Michele. Sobre o Danilo. O Danilo voltou a treinar normalmente, liberado pelo departamento médico hoje, na reapresentação dos jogadores. Agora vai depender da evolução dele, ele que desfalcou o Palmeiras contra o Bragantino, na primeira final diante do São Paulo, pancada na coxa. Eu imaginava até que ele fosse jogar ontem, mas parece que a pancada foi mais forte do que eu imaginava, tanto que ele não participou desses jogos. Vai depender da evolução. O Danilo fez muita falta no meio-campo do Palmeiras ontem, o Jailson não conseguiu substituí-lo à altura. Outro que está voltando é o Kusevich, que é reserva, deve ficar no banco, estava na seleção chilena, já treinou hoje e deve ficar à disposição para o jogo de domingo. Por falar em jogadores do Palmeiras, o Renan, zagueiro, formado aqui na base, 19 anos, foi bem aproveitado pelo Abel no ano passado, jogou até a semifinal contra o Atlético Mineiro no Mineirão, fez uma ótima partida, caiu um pouco de produção, não tem sido muito utilizado, é a última opção da zaga, está sendo negociado com o Red Bull Bragantino por empréstimo. Detalhes no site Gazeta Esportiva, tem matéria e nota lá a respeito do Renan no Bragantino. E para o jogo de domingo, capacidade no Allianz Parque reduzida, cerca de 25% dos assentos estarão interditados por conta da montagem do palco. É o setor norte do Allianz Parque, onde costumam ficar as organizadas, que serão reposicionadas num outro pedaço lá do Allianz Parque. Portanto, o público poderia passar de 40 mil para esse jogo, vai ficar na casa dos 30 mil torcedores para Palmeiras e São Paulo, domingo, 4 da tarde. Estarei nessa, Michele. Perde 10 mil torcedores, diminui um pouco a atmosfera, Justo da área popular, né? A torcida do Palmeiras vai fazer uma grande festa, mas diminui a atmosfera. Agora, a grande notícia, olha por que a gente está falando que é aberto a decisão. Olha quem volta pro Palmeiras, Danilo, velho. Melhor jogador do time. Volta o Danilo, entendeu? Então é um grande jogo, mesmo aí com o palco montado. Ele fez o gol contra o Corinthians, não fez? Fez o gol, Renato Augusto, baita fez o jogador. Gol, baita jogador, assim como o Nestor, pra mim, dois caras que estão fazendo a diferença no Campeonato Paulista. É o Danilo pelo Palmeiras e o Nestor pelo São Paulo. Salazar, e olha só, o São Paulo, né, que vinha capengando até agora, tá equilibrando e tá com vantagem em cima do Palmeiras. Olha o que o São Paulo já fez. Ceni, independente de ser campeão, né, Mi? Independente de ser campeão. Olha o que já fez o São Paulo. Estamos aqui na dúvida quem vai ser o campeão. Quem viu o São Paulo ano passado e tá vendo esse São Paulo que o Rogério tá fazendo com essa garotada? E o destaque, né? O último campeão invicto continuará sendo o Corinthians 2009. Palmeiras perdeu, não vai ser mais invicto, se for campeão. Resultado da enquete, o título do Campeonato Paulista já é de São Paulo ou tá em aberto? 55% dos votos, o que é? Já é de São Paulo. Será? Gente. Eu não sei. Então, olha, é difícil demais dar essa opinião. Acabou, pessoal, mas ninguém precisa ficar triste, não. Porque amanhã é sexta-feira, amanhã tem muito mais. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Salazar. Beijo. Tchau, galera.